Amém, amém. Uma boa tarde a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida e com sua casa. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Faço esse convite, ao menos nessa série, pela última vez. Pela 23ª vez. 6 meses depois, chegando ao fim dessa série, com a graça de Deus. Aliás, é sobre isso que vamos falar, sobre a graça de Deus. Essa série Exilados, vivendo como discípulos de Jesus em um mundo hostil. Eu quero então convidá-lo à leitura comigo, a me acompanhar na leitura das Escrituras, em 2 Pedro 3, a partir do versículo 14 até o versículo 18. 2 Pedro 3, 14 a 18, um trecho pequeno, mas muito importante para nós. A palavra de Deus diz assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Tá vendo? Não é só você, Pedro também. As quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui como família da fé, como igreja tua, muito mais do que uma geografia, um ambiente, um prédio, uma instituição religiosa. Nós estamos como sua família. Com a graça de Deus, nós caminhamos rumo à vivência da eternidade, não apenas no pós-morte, mas ainda aqui hoje, agora. No tempo presente chamado hoje, nós já podemos perceber, nós já podemos intuir, nós já podemos sentir a tua verdade, a tua graça, a tua justiça, o teu amor. Existem momentos que são verdadeiras janelas da eternidade que se abrem, como esse, onde nós acabamos de adorar comunitariamente, dizendo que o Senhor é único, dizendo que o Senhor é digno de adoração, que nós nos prostramos aos seus pés. E agora, com corações prostrados diante de Ti, nós queremos ouvir a Sua voz. Assim como o Senhor tem nos falado ao longo de tantos meses, através da vida do apóstolo Pedro, que ecoa até hoje, que hoje não seja diferente. Que o Senhor fale conosco, nos transforme, nos encoraje, nos exorte, nos desafie, segundo aquilo que é a Tua vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de falar nesse fim de tarde, início de noite, sobre o tema crescendo em graça e conhecimento. Tomo emprestado essa expressão tão vívida de 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No aforismo 125 do seu livro Gaia Ciência, Nietzsche, um filósofo, ele fala do homem louco. E ele começa dizendo: não ouviram falar daquele homem louco em que plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança, disse um outro. Está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou num navio, emigrou, gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles, trespassou-se com o seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi, nós o matamos. Você e eu, todos nós, somos seus assassinos. Mas como é que fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Nós o matamos. Como nos consolar a nós, assassinos entre assassinos, o mais forte e sagrado que o mundo até então possuíra, sangrou inteiro sob os nossos punhais. Quem nos limpará esse sangue? E todos se colocaram a rir, porque não faziam ideia
do que aquele homem estava dizendo. Como assim Deus está morto? E ele disse: eu venho cedo demais. Não é ainda o meu tempo. Esse acontecimento enorme está a caminho, mas ainda não chegou ainda aos ouvidos dos homens. O corisco e o trovão precisam de tempo. A luz das estrelas precisa de tempo. Os atos, mesmo depois de feitos, precisam de tempo para serem vistos e ouvidos. Esse ato ainda lhes é mais distante que a mais longínqua constelação. E, no entanto, eles o cometeram. Parece mesmo o texto de um homem louco. O que Nietzsche está dizendo? Isso em 1882. O que ele está dizendo é que quando a sociedade tira Deus do eixo e do centro da história, existem consequências para isso. E quando ele chega e ele conta essa história, esse aforismo, essa imagem, essa metáfora de que Deus está morto, onde é que está Deus, nós o matamos, não é porque ele descredibiliza, como muitos compreenderam equivocadamente, a existência de Deus. Não é que ele está negando a existência de Deus. Ele não está afirmando que Deus literalmente está morto. O que ele está dizendo é: nós tiramos Deus do horizonte da história. Mas talvez vocês não estão entendendo, ele diz. Eu acho que eu vim cedo demais. Nietzsche fala isso num momento histórico muito interessante, onde os ecos do iluminismo ainda alcançam a sociedade, onde essa transição de uma sociedade religiosa para uma sociedade moderna, intelectual, racional, onde existe então a morte da fé para a ascensão da razão, e nós pensamos que isso é uma grande evolução. Até hoje nós pensamos que nós chegaremos ao paraíso, e talvez você ainda não esteja entendendo o que eu quero dizer, e espero que já entenda logo na sequência. Nós achamos que nós alcançaremos um paraíso na terra através de ciência, tecnologia e recursos financeiros. Nós realmente achamos que se a nossa vida for boa o suficiente e próspera o suficiente, nós construiremos nossos impérios e nossos castelos, mesmo que para isso nós tenhamos que tirar Deus da equação da nossa vida. Nietzsche está dizendo: isso custa muito, isso custa caro. E vocês ainda verão uma sociedade sem Deus, e vocês ainda perceberão as implicações do que isso significa e das suas escolhas. Me parece que essa sociedade chegou. Só que há um outro homem, Pedro, no primeiro século, que já nos desafiava a pensar em uma sociedade totalmente fundamentada, ou uma vida totalmente fundamentada em Deus. Se você abrir comigo, virar um pouquinho a sua Bíblia para 2 Pedro 1, são apenas 3 capítulos, Pedro. 2 Pedro 1, versículos 1 e 2, olha o que ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. É assim que Pedro começa a sua carta. E como é que Pedro termina a sua carta? 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por mais de um semestre, nós temos sido desafiados a pensar o que significa viver como peregrinos, como residentes temporários. O que significa viver diante das hostilidades de uma sociedade sem Deus? O que significa sermos desafiados a partir de uma cultura hostil à fé cristã? Exatamente isso que Pedro já estava falando no primeiro século. E o segredo, o desafio para nós, no todo da vida, inclusive hoje, é de crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E para onde é que isso nos leva? Olha comigo o versículo 14. Portanto, essa é uma expressão sempre importante na palavra de Deus. Portanto. Portanto o quê? Por tudo que ele disse. Por tudo que ele disse no seu contexto imediato, por tudo aquilo que vimos na semana passada, mas por tudo que ele tem dito, sobretudo nessa segunda carta. E o que ele tem dito nessa segunda carta? Haverão falsos mestres, haverão lobos devoradores, haverão pessoas que torcerão a verdade, inclusive tentando enganar discípulos de Jesus. E o que ele disse imediatamente anterior ao versículo 14, naquilo que vimos juntos como igreja na semana passada, é: Jesus está voltando. Ele fará novos céus e nova terra.
Seus pecados já foram perdoados. Ele está reconciliando consigo todas as coisas. Ele nos levará àquele dia onde não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor, nem morte, nem tristeza. Todas as coisas serão refeitas. Esse mundo tal como conhecemos e seus elementos serão dissolvidos, para que então, desnudada essa criação caída, possamos observar aquilo que é verdadeiro. Por tudo isso, ele diz: amados, enquanto vocês esperam essas coisas, enquanto vocês aguardam a certa vinda de Jesus, primeiro imperativo desse texto: empenhem-se. Guardem esse verbo. Empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. O que ele está dizendo é que uma boa escatologia gera transformação no dia de hoje. Semana passada eu falei sobre conceitos escatológicos complexos. E eu fiquei um pouco angustiado. E eu fiquei um pouco incomodado. Mas eu também me senti compelido a, já que eu não sei quando é, como é, se é antes, se é no meio, se é depois, se tem milênio, se não tem milênio, quais são as nuances de tudo isso, quais são as versões e as interpretações escatológicas, eu me senti compelido a viver para Jesus hoje. Eu falei: é isso. Você entendeu? Se vai ter tribulação, se não vai, se é pré-tribulação, se é mesotribulação, se é pós-tribulação, se é pré-milenista, se é amilenista, se é amilenista simbólico, eu sei, eu estou falando um monte de palavra complicada, papo de teólogo. O ponto é, Jesus está voltando. Viva para Jesus hoje, é o que Pedro está dizendo. Se você quiser simplificar a coisa, Jesus está voltando. E enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus, primeiro imperativo, nós precisamos nos empenhar. À luz de tudo o que Ele fez, à luz da graça derramada sobre nós, cabe a nós agora, portanto, uma resposta coerente a essa tão grande salvação que nos foi dada, para que sejamos encontrados não atribulados, não angustiados, não perturbados, não ansiosos, não com medos, mas pacificados. Afinal, tendo sido, pois, salvos por Deus, temos paz com Ele. Tendo sido, pois, perdoados, temos paz com Deus, a partir de Cristo Jesus. E somos encontrados não apenas em paz e apaziguados, porque o príncipe da paz nos concede a sua paz, mas também imaculados e inculpáveis. E talvez quando você ouve isso, você fala: Diego, não sei não. Sem mácula? Sem culpa? É isso mesmo que Pedro quer que a gente tenha. Não pelo nosso mérito, não porque não temos ficha corrida, não porque não temos nossas falhas, mas porque quando Deus olha para mim e para você, à luz do sacrifício de Cristo, Ele vê o sangue do Cordeiro sobre nós. Ele já não vê o que éramos, Ele já não vê tudo o que fazemos e nossas debilidades, porque se efetivamente nós estamos nos empenhando em viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida imaculada, uma vida que sim tem tropeços, uma vida que sim tem limitações, mas se existe um empenho sincero, uma caminhada constante, uma progressão onde cada passo importa, Deus já não nos julga pelos nossos pecados, no plural. E não entenda mal não que eles não importem, mas Deus nos julga pela justiça que há em Cristo. Porque quando Ele olha para filhos e filhas, Ele vê apenas um filho. É Jesus, o Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Deus nos demanda santidade. E quando o Senhor voltar, Ele vai nos encontrar imaculáveis. Como? Em Cristo. É por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai dizer que a noiva de Cristo, ela vai ser entregue santa, pura, imaculada. Como assim? Em Cristo. Segundo imperativo, versículo 15. Não apenas empenhem-se, mas tenham em mente. Tenham em mente o quê? Que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. A paciência do Senhor não é fraqueza. A paciência do Senhor não é falta de justiça. Falamos sobre isso semana passada. Se você perdeu, vale a pena ouvir.
Por que Deus demora para enviar novamente o seu Filho? Por que parece que esse mundo injusto e mau, tomado de maldade, um mundo de guerras, um mundo de fomes, um mundo de misérias, por que parece que às vezes o mal está vencendo e parece apenas que Deus não faz nada sobre isso? Apenas parece, porque Ele faz, e apenas parece porque Ele está fazendo e Ele fará. Deus retarda a vinda do Cristo, porque a paciência dEle não diz respeito à apatia, mas diz respeito a um desejo sincero, para que cada vez mais, ao passar do tempo, pessoas possam conhecê-lo. E aí ele cita o apóstolo Paulo. Ele vai falar que Paulo, ele já nos escreveu com a sabedoria que Deus deu, e ele escreve, versículo 16, da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Gente, aqui é Pedro, e talvez você se identifique com Pedro. Eu me identifico em certo sentido com Pedro. Pedro é um homem simples. Pedro é um pescador que foi chamado por Jesus Cristo, que deixou a sua rede de pesca à beira do lago de Genezaré, o mar da Galileia. Paulo é teólogo, cosmopolita, um judeu de fala grega, com cidadania romana, aparentemente preparado, com tamanha erudição, muito possivelmente membro do Sinédrio, que nos indica ali, Atos 7, Atos 8, ex-membro do Sinédrio, que era o grupo dos 71 homens mais importantes de Israel, a partir de uma figura político-religiosa. Eram doutores da lei. Ele, segundo a lei, ele vai dizer aos Gálatas, ele era fariseu, era um conhecedor, era aquele que se consagrava, se devotava e se dedicava às Sagradas Escrituras. Pedro é aquele que em Atos 2, quando levanta a sua voz, o povo está dizendo: o que esses galileus estão falando aí, esse sotaque ruim deles, eles vêm lá daquela vila. É isso que está acontecendo em Atos 2. Então Pedro, ele olha e fala: o irmão Paulo é muito sábio, não que eu entenda tudo o que ele diz, mas eu sei que ele é sábio, porque aquilo que eu entendo faz muito sentido. E Paulo não foi facilmente aceito pela igreja primitiva. Se você conhece a história de Paulo, o apóstolo Paulo, ele é nos apresentado primeiramente como Saulo de Tarso. Saulo que perseguia a igreja, que prendia cristãos, que mandava matar cristãos, que buscava cartas para perseguir cada vez mais, zeloso nessa perseguição contra a fé daqueles que se diziam do caminho, discípulos de Jesus. Só que Paulo, em certo sentido, em certo momento, quando ele sai de Jerusalém a caminho de Damasco para perseguir mais gente, porque em Jerusalém ele já tinha sido devastado, ele é por Deus encontrado. E sua vida é completamente transformada. Ele passa 3 dias cegos e depois um irmão vai visitá-lo, algo como escamas caem dos seus olhos, uma percepção tanto física, literal, quanto espiritual. De fato, agora Paulo consegue enxergar as coisas como são, verdades físicas e espirituais. E Paulo, então, ele volta da Jerusalém que ele devastou e perseguiu, onde todos tiveram que se dispersar pelo Império Romano, com exceto dos apóstolos, porque Paulo não dava moleza para ninguém e perseguia todo mundo. Ele é um dos caras que gera a diáspora cristã, os cristãos são espalhados. E você imagina, ele volta para Jerusalém e fala: e aí, gente, sou um de vocês agora. Você tem noção do que isso significa? A gente não pensa nessas coisas. O cara sai de Jerusalém numa viagem rumo a Damasco para matar mais, perseguir mais. Criança, idoso, mulher. E ele volta 3 dias depois, dizendo: me converti. Não dá para julgar muito os irmãos de Jerusalém. Eu não sei se a gente assim não ia ficar também desconfiado. Que agora ele não é mais vivo, mas imagina assim, Osama Bin Laden. O cara chega e fala: irmãos, quero adorar aqui com vocês. Véio. Eu diria: você está de casaco ou não? Deixa que eu carrego, só para ter certeza assim, né? Paulo. Só que teve um sujeito que o aceitou, Barnabé. Barnabé, natural de Chipre, tem uma música sobre isso. Barnabé, Barna-Aba, filho do encorajamento. Um verdadeiro encorajador. Barnabé chega e fala: Saulo, vem cá. Essa turma está desconfiada de você, mas vem cá, eu vou te ajudar.
Ele foi lá para a Arábia, passou 14 anos, ninguém ouve de Saulo. Barnabé sai de Antioquia, fala: meu irmão, preciso de você aqui. E vai e leva para Antioquia, onde judeus e gentios estão conhecendo a salvação. Isso para nós pode ser normal, mas é uma revolução. Ainda havia um debate seríssimo se a salvação era apenas para os judeus, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, predestinado, ou se a salvação era a todos os povos e todos os homens. E eles começam então a pregar em Antioquia. E é interessante que na narrativa do livro de Atos dos Apóstolos sempre aparece Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo, Paulo e Barnabé. Esse homem que traz Saulo para perto, que vai se tornar apóstolo Paulo, dá um passo para trás e entende que Deus havia chamado também esse irmão, que outrora perseguidor, agora vai se tornar o maior missionário e o maior plantador de igrejas talvez da história, responsável pela maioria dos escritos do Novo Testamento. Faço uma pausa aqui. Como precisamos de Barnabés. Como precisamos de gente que acredita quando ninguém mais acredita. Como precisamos na igreja de Jesus de gente que estende a mão, de gente que acolhe, de gente que abraça. Sexta-feira vimos o filme aqui, Jesus Revolution. Como precisamos ser essa igreja, a igreja de Jesus, que tem todas as razões para desconfiar, que tem direitos adquiridos para dizer não, mas abre mão dos seus direitos, assume responsabilidade, diz: meu irmão, vou te dar o benefício da dúvida. Se você está dizendo que você foi encontrado por Jesus, agora nós somos família e vamos caminhar juntos. Mas não foi fácil. Paulo começa a pregar o evangelho, inclusive aos gentios. Uma disputa na igreja primitiva surge. Primeiro grande concílio, o concílio de Jerusalém, onde há uma dúvida e uma dúvida apenas: se o evangelho é também para os gentios. E Paulo diz: é. E quem é um dos líderes da igreja? Apóstolo Pedro e Tiago. E eles entram numa disputa. Paulo era esse tipo de pessoa que não era fácil. Pedro certa vez foi em uma cidade e passou a comer com os gentios, coisas que judeus não comiam. E Paulo viu. E quando os judeus de Jerusalém chegam, Pedro para de comer com os gentios e volta a comer com os judeus, como se os gentios fossem impuros e como os judeus fossem os corretos. E o que é que você acha que Paulo fez? Repreendeu Pedro, um dos pilares da igreja primitiva, publicamente dizendo: você é um hipócrita, porque eu vi você comendo camarão, eu vi você comendo o que judeu não come, e agora você está dando uma aí de que não come esse tipo de coisa, você é um hipócrita. Gente, Pedro e Paulo, heróis da igreja, heróis da fé, mas homens. Sabe o que isso nos diz e por que eu contei essa história toda? Primeiro, para você se situar, mas em segundo lugar, para te lembrar que Deus usa pessoas normais, gente como eu e você, para realizar coisas extraordinárias. Paulo, que briga com Barnabé, que o aceitou por causa de João Marcos, o seu sobrinho, e diz: esse moleque me falhou comigo uma vez, não vou deixá-lo falhar mais uma vez, ele não vai na viagem missionária conosco. Barnabé fala: então tá bom, então você vai, Paulo, eu fico com meu sobrinho João Marcos. E Paulo vai na sua segunda viagem missionária com Silas. No final da sua vida, na sua velhice, na segunda carta de Paulo a Timóteo, escrevendo, ele diz: me traga João Marcos. Agora, na velhice, tendo passado tanto tempo, eu preciso dele. Aquele que falhou comigo e que foi acolhido por Barnabé, agora me é necessário. Essa é a dinâmica do povo de Deus. Versículo 16, então, ele diz que Pedro escreve sobre esses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Que coisas? Bom, a volta do Senhor é uma delas. Paulo fala sobre a volta do Senhor, fala sobre a necessidade de vivermos uma vida coerente com essa verdade, reafirmando o que Pedro está dizendo, mas outras coisas eram bastante difíceis de compreender. Algumas pessoas estavam torcendo também as palavras do apóstolo Paulo. Por exemplo, quando ele escreve aos cristãos em Roma, capítulo 3, versículos 5 a 8, ele diz: mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que é que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira?
Estou usando um argumento humano. Claro que não, se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Basicamente o argumento de Paulo é, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E alguns estavam torcendo e dizendo, ok, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos pecar mais para que a graça superabunde ainda mais. E Paulo está dizendo, não. Se a mentira humana atesta de modo mais claro a veracidade de Deus, vamos mentir mais. Paulo está dizendo não. E Pedro está dizendo, está vendo? Até Paulo. Quando Paulo traz a verdade da palavra, existem homens que torcem a palavra. Nós acabamos de chegar de viagem, preguei em Marília hoje cedo, a gente pegou a estrada, estava aqui com os irmãos que me acompanharam, e nós estávamos falando sobre como as heresias, elas não são 100% mentira. Às vezes são apenas 10%. Só que 10% de mentira é mentira completa. Se você pega uma doutrina cristã, uma verdade cristã, e você torce um pouco, para que então aquilo lhe seja conveniente, isso é uma total mentira, isso é uma torção e uma distorção da verdade. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado ao usarmos as escrituras de modo a provar pontos pessoais nossos. Eu conheço teólogos que enlouqueceram, porque já não fazem a leitura bíblica a partir das escrituras, mas tentam provar seus pressupostos culturais e usam as escrituras para isso. Não, é o contrário. Nós não vamos provar nossa opinião pela Bíblia, nós vamos moldar as nossas opiniões a partir da Bíblia, é o oposto. Portanto, amados, versículo 17, terceiro imperativo: guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Existe uma postura de proteção do cristão. Nós temos a mente de Cristo, nós avançamos, mas nós também nos guardamos. Como é que guardamos? Foi citado aqui anteriormente pelo Everton, Salmo 119. Salmo 119, versículo 11 diz: guardei a tua palavra no meu coração. Alguém sabe o restante? Para não pecar contra ti. Que bom fazer parte de uma igreja bíblica. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você tem que guardar a palavra como um tesouro no seu coração, como uma boa semente que encontra em seu coração solo fértil. Para quê? Para que não sejamos levados pelo erro. O próprio Paulo também vai dizer isso em Efésios capítulo 4, que o propósito é que sejamos todos maduros, à medida e à estatura do próprio Cristo, para que não sejamos mais meninos, levados de um lado para o outro, como as ondas do mar. Apenas uma caminhada pautada na palavra vai nos proteger de equívocos, inclusive morais, éticos, para que não percamos a nossa firmeza, para que não percamos as nossas convicções. Em um mundo tão relativista, meus irmãos, os absolutos nunca foram tão importantes. No mundo da pós-verdade, poder dizer o que é verdade e o que é mentira nunca foi tão necessário. Amanhã de manhã estou eu de novo me envolvendo em coisa que eu falo, é isso, tem que me envolver. Minha mulher nem está sabendo, vai descobrir agora. Amanhã de manhã eu estou lá na Câmara dos Vereadores de Campo Mourão, para marcar presença, para olhar na cara dos vereadores. Tem problema, está gravando, está tudo certo. Para olhar na cara dos vereadores e ver se eles votarão de acordo com anseios da sociedade ou contrários. E se eles votarem contrariamente, você pode esperar vídeo meu essa semana, porque eu vou soltar na sociedade. Sabe qual é o projeto de lei? Proibição de linguagem neutra e de gênero nas escolas. Enquanto estivermos aqui, seremos uma resistência a essas incoerências, imoralidades e relativismos. E acabou. E não tem conversa. E esse é o anseio majoritário, não apenas de uma sociedade cristã, mas de uma sociedade que, mesmo que com resquícios, ainda crê em alguns pressupostos morais. Há coisas que precisamos guardar. Não é moralidade, não é falso moralismo, mas é pensar que nós somos responsáveis também pelas próximas gerações. E por fim, versículo 18, o quarto imperativo: cresçam. Cresçam. Perceba que ele não diz mantenha como está, porque já afirmei isso em outro momento. Na caminhada cristã não existe estagnação, ou você está crescendo ou retrocedendo.
Ou você está avançando e se tornando mais parecido com Jesus, ou você está se retrocedendo e se parecendo mais com Adão. Ou é o novo homem e a nova humanidade, ou é o velho homem e a velha natureza. Não há neutro, não há neutralidades. Nossa, você tem que ver, pastor, como há 5, 10, 20 anos atrás, olha tudo que eu fazia, minha vida com Deus. Meu irmão, como diria Jesus à igreja de Éfeso, lembra-te de onde caiu, se for esse o caso, e arrependa-se, e volte ao primeiro amor. Porque não há estagnação, não há platô na caminhada cristã. Ou avançamos, ou retrocedemos. E devemos crescer no quê? Num espírito de religiosidade? Devemos crescer no quê? Em uma falsa percepção comportamental daquilo que cosmeticamente eu devo observar e realizar? Não. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam na graça, cresçam nessa verdade de que a vida é dom, de que a salvação é presente, de que não é pela força, de que não é pelo mérito, de que não é pelo esforço, de que não é pelo exercício do nosso próprio braço, mas cresçam na graça, tal como Tito vai dizer, capítulo 2, versículos 11 a 13, porque a graça é aquilo que nos faz também abandonar as paixões mundanas e nos faz avançar, segundo a vontade de Deus. Crescer na graça é crescer na consciência daquilo que Deus fez, mas crescer na graça é crescer avançando uma vida coerente a partir daquilo que Deus continua fazendo. E cresçam no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um conhecimento que vocês estão cansados de ouvir a partir desse púlpito. Não é meramente intelectual, não é apenas teológico, não é de caráter unicamente cognitivo, envolve tudo isso. Uma boa teologia, uma boa compreensão, um intelecto que compreende as verdades do Evangelho, mas crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a expressão que Pedro usa é muito particular, é conhecer por experiência. Caminhar com, é falar com Deus, é ouvir Deus. Como é que nós falamos pela oração? Como é que nós ouvimos pela palavra? É dedicar-se a esse relacionamento cada vez mais crescente, cada vez mais contínuo. Não por acaso, um dos nossos desejos aqui, como igreja, como Calvary Campo, é prover um ambiente onde você possa crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, é alimentá-lo com a verdade, mas é gerar também um ambiente gracioso, um ambiente compassivo, um ambiente misericordioso, um ambiente onde os legalismos não têm vez. Um ambiente onde as hierarquizações da religião já não importam. Um ambiente onde somos diferentes irmãos e discípulos de Jesus, cada um com sua função no corpo, mas cooperando, para que todos possamos nos parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Gente perdoada que aprendeu a perdoar. Gente amada que aprendeu a amar. Gente que recebeu misericórdia e agora estende misericórdia. Gente de um novo jeito, gente de Jesus. Amém? Quero convidar vocês a se levantarem. Eu quero orar com você e por você, para que juntos de fato possamos crescer na graça e conhecimento de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado. Obrigado não apenas por essa mensagem, obrigado por essa série. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família de fé e na nossa família consanguínea. Obrigado por aquilo que o Senhor tem nos permitido discernir, perceber, enxergar, sentir, ouvir. Que o Senhor continue sempre fazendo cair escamas cada vez mais constantemente dos nossos olhos, para que a Tua verdade faça cada vez mais sentido diante de nós. Obrigado, Deus. Obrigado por sermos uma comunidade transformada e em constante transformação. Gente que foi alcançada por Jesus, gente que tem sido tocada por Jesus, gente que tem sido transformada, mesmo que às vezes parecendo de modo tão incipiente, tão pequeno, tão gradual, quase não perceptível. Obrigado, porque aquele que começou a boa obra em nós é o mesmo que vai terminar.
Obrigado porque cabe a nós apenas nos rendermos diante de Ti e recebermos o Teu abraço, e recebermos o Teu toque. Assim como recebemos a Sua salvação, temos recebido a justificação, a santificação, esse processo que se dá onde cada vez menos nos parecemos com o que éramos e cada vez mais nos parecemos com aquilo que o Senhor enxerga em nós e com aquilo que um dia efetivamente haveremos de ser, em corpos glorificados, em consciências transformadas. Mas nós sabemos que isso já pode, em certa medida, ser percebido aqui. Que assim o Senhor faça, que o Senhor abra essas janelas da eternidade e nos faça enxergar mesmo a revelia daquilo que pensamos muitas vezes sobre nós mesmos, que possamos nos enxergar e enxergar uns aos outros como o Senhor nos enxerga, filhos e filhas amados de Deus. Te louvamos no nome de Jesus.